É normal no cenário ocultista falar sobre a consagração de um item. Assim como no cenário religioso falar que algo é consagrado, né? Inclusive existe o elogio, né? Você chamar alguém de consagrado, meu consagrado. Mas o que significa a consagração? Bem, pela própria estrutura da palavra, a gente vai perceber que ela possui graça. E essa graça não é riso, não é algo engraçado, mas é a graça, é a presença do divino naquele item ou naquela pessoa. Quando a gente vai estudar uma questão relacionada à árvore da vida, a consagração ela também vai estar associada à presença da esfera Tiferet, né, que é o grande sol manifesto, é a beleza, né, a consciência da consciência, é onde você vai perceber aquilo pelo aquilo que a coisa é, não aquilo que eu acho que ela é de fato. Mas do ponto de vista mais prático, o que isso interfere na nossa vida? Bem, a primeira questão que a gente tem que ter em mente é que quando a gente começa a consagrar os itens da nossa vida, e até mesmo as situações e uma série de outras coisas, nós começamos a fazer com que aquele item deixe de ser profano. Tá, mas como assim aquilo vai deixar de ser profano? Uma faca, quando eu consagro ela vai deixar de ser faca? Não, ela não vai deixar de ser faca porque a sua função é de faca. Mas eu vou atribuir àquela faca um atributo para além do cotidiano. Então, se eu consagro uma faca a uma determinada divindade ou algum item específico, né, ou algum servidor, ou a minha própria divindade interna, aquela faca ela não serve mais para cortar pão, para passar manteiga ou para cortar bolo. Ela serve para as práticas do meu ritual. Isso significa que ela vai deixar esse mundo profano e ela vai adentrar a um mundo sagrado. É uma transformação daquele item através da imposição da vontade para que aquele item se torne algo de fato sagrado. Esse processo de consagração, ele vai envolver, via de regra, a oferenda daquele item a uma determinada divindade, a uma determinada energia, e aí isso vai variar de linha esotérica para linha esotérica. Como você vai fazer isso? É um ritual no qual você vai oferecer aquele item para essa divindade da qual você segue. Se é uma divindade interna, se é uma divindade externa, ou se você apenas vai imbuí-la com determinadas energias e você não entende que exista de fato a divindade. Mas você vai transformar aquele item em algo para além da sua forma e da sua função dita mundana. Mas para que serve a consagração em si? Né? Esse item consagrado, né, no nosso exemplo, uma faca, ele vai deixar de ser um item mundano e ele vai nos auxiliar nos nossos processos magísticos, ritualísticos, religiosos. Esse auxílio, ele possui pelo menos dois aspectos. O primeiro aspecto é me lembrar que naquele momento eu estou fazendo algo sagrado e não algo comum. É a transformação da minha percepção psicológica do que eu estou fazendo. Na nossa vida, nós fazemos muitas coisas no automático, no automatismo, e perdemos a noção da sacralidade da própria vida. Essas práticas ritualísticas, esses rituais, lato sensu mesmo, nos auxiliam a nos perceber como algo divino, como algo sagrado. E aquele espaço é um espaço de contato não apenas com a forma, mas com a essência das coisas. Então esse item consagrado, ele vai me auxiliar no processo de perceber que aquele momento, ele é um momento especial. Além disso, o segundo ponto, ele envolve, de fato, na produção da minha prática mágica. Em que sentido? No momento no qual eu consagro aquele item e ele passa a ser imbuído com um determinado tipo de energia, aquela energia vai me auxiliar num processo magístico. Ah, Paulo, mas eu posso fazer qualquer ritual magístico sem itens consagrados. Sim, é verdade, porque isso depende da sua vontade. Você vai estar colocando energia na sua prática. Mas se você tem itens que estão, vamos dizer assim, carregados com a energia que vai auxiliar no seu ritual, isso significa que no momento mais baixo seu, esse item vai colocar energia
extra para auxiliar naquela demanda energética, ou até mesmo no momento mais alto seu, esse item também vai acrescentar algo no seu ritual para que você alcance um resultado para além do que você conseguiria normalmente. Então essa segunda função nos auxilia no processo da execução das nossas práticas mágicas, fazendo com que elas possam de fato se realizar com mais facilidade. A ideia da consagração, né, ela envolve também uma ideia de manutenção daquele item como item sagrado. Isso é, no momento que eu consagro a minha faca, dentro do exemplo que a gente está trabalhando hoje, eu não devo utilizá-la para algo que não seja sagrado. Eu não devo utilizá-la para cortar carne, a não ser que você seja de uma linha onde você precisa cortar carne e aquela faca é uma faca especial para cortar carne, mas não vai ser uma faca que eu vou usar no meu dia a dia. Ela vai perder essa ideia do ordinário, do comum e vai se tornar excepcional. E eu preciso alimentar isso com o tempo, com as práticas, sempre afastando-a da prática do profano e colocando-a na prática do sagrado. Existem determinadas linhas que inclusive vão falar que esses itens consagrados, com o tempo eles passam a ganhar vida, né? O shintoísmo fala muito sobre isso, sobre itens que são tão antigos que eles passam a ter a sua própria energia. E essa energia vai ser estabelecida através dessa prática, né? É um item que foi passado de geração em geração, de um mago para um mago, de um religioso para outro religioso, de um mestre para um discípulo, que se torna mestre e passa para o próximo discípulo, e assim aquilo vai se magnetizando, ele vai se tornando cada vez mais imbuído com aquela energia, até se tornar um item sagrado de fato, né? No lato sensu, que vai auxiliar várias outras pessoas. Então, essa prática da consagração, ela é uma prática que é comum dentro de caminhos magísticos e caminhos religiosos. E é importante que você passe a ter conhecimento a respeito disso. Claro, nós não estamos esgotando o tema aqui, não é a nossa função, mas você já começa a ter uma certa noção do que é um item consagrado ou não. E se você quer saber um pouco mais disso, aproveita e se inscreva nos nossos grupos de estudos, dá uma olhada no nosso site pedradeafiar.org. De tempos em tempos nós abrimos turmas que abordam não só essa questão da consagração, mas uma série de outras questões que com certeza vão te auxiliar no seu processo de despertamento. E até o próximo programa. Tchau, tchau!